Olá, tudo bem? SEDAI é multada em R$100 mil por não entregar relatórios. Harold de Oliveira acusa Sistema Globo por produzir fake news. Suspeito de coronavírus no Brasil diminui para 9. A herança bilionária de Gugu. Número de evangélicos supera católicos no Brasil até 2032. Está no ar Notícias Gospel. Olá, estamos aqui iniciando nosso Notícias Gospel. SEDAI é multada por R$100 mil por não divulgar relatórios. Preste atenção. A Genesa decidiu aplicar uma multa de R$100 mil na SEDAI. O motivo para a punição é o fato de que a companhia não divulga os relatórios que estão sendo feitos sobre os relatórios que estão sendo feitos sobre a concentração geosmina na estação de Guandu desde o dia 27 de janeiro. A Genesa afirmou que a SEDAI tem até sexta-feira para publicar os documentos em seu site e enviar as cópias dos relatórios para a agência reguladora. Caso a empresa descumpra descumpra a determinação, o valor da multa pode subir e chegar a 200 mil. É mesmo, pode chegar a 200 mil se a SEDAI não cumprir de entregar os relatórios. Em nota, a Genesa informou que a ação tem como objetivo trazer a transparência para a população sobre a situação da água consumida pela população fluminense. O órgão também detalhou qual procedimento que a SEDAI precisa tomar para não envolver em infração. Então, o órgão, a Genesa, implantou na SEDAI uma multa de R$100 mil. Se a SEDAI não cumprir, não entregar os relatórios, documentos, tudo que está acontecendo, até sexta-feira, aí pode subir para R$200 mil. Gente, essa água tá um absurdo. Eu não aguento mais comprar água. Tô falando sério. Eu não aguento mais comprar água. A água tá muito caro. Não tem água suficiente. Agora surgiu esse tal de detergente na água. É um caso político. É um caso de dinheiro. É um caso de lavagem de dinheiro. Então vamos ficar ligados. Vamos estar orando pelo estado de janeiro. Então eu te mostro agora essa matéria sobre a multa sobre a SEDAI. Coloca aí no ar. A SEDAI foi penalizada pela falta de dados nos relatórios sobre a concentração de geosmina em amostras coletadas na estação de tratamento de água do Guandu desde o dia 27 de janeiro. A SEDAI tem até sexta-feira para publicar os relatórios em seu site, com o envio de cópias para a Genersa. A agência informou que, se a determinação for descumprida novamente, a multa deverá dobrar. Outra determinação é que a SEDAI dê prioridade de abastecimento a hospitais, unidades de saúde, escolas, além de creches, unidades de tratamento de idosos e presídios. E contrate carros-pipa, se necessário. A agência ainda estipulou que a companhia de água deve enviar relatórios diários sobre o abastecimento de água nas regiões atingidas e com detalhes dos procedimentos adotados e os atendimentos realizados nos bairros e nos municípios. Estamos de volta aqui com o nosso Notícias Gospel. Harold de Oliveira acusa Sistema Globo de fake news. Gente, presta atenção. Você pensa que o caso do pastor Âncio do Carmo já foi definido? Muitas coisas ainda vão acontecer. Presta atenção nessa matéria. O esposo da empresária Ivelisse de Oliveira, o deputado Harold de Oliveira, mais uma vez se posicionou sobre a reportagem do telejornal RJ2 da TV Globo. De acordo com a emissora e investigação da polícia, apontaram que hora após o assassinato de Âncio do Carmo, o celular do pastor
esteve na casa do senador e foi conectado ao Wi-Fi na residência da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O parlamentar explicou em uma entrevista vinculado ao grupo MK que no dia do assassinato do pastor Anderson do Carmo, sua esposa Invelise de Oliveira enviou uma mensagem para Flor de Lis. E diz mais, sobre a notícia que afirmou que o celular do pastor esteve em sua casa, o senador disse que houve má fé por parte do jornalista e responsáveis pelo Sistema Globo de televisão. O deputado Harold Oliveira, ele confirma, ele fala que a esposa dele enviou uma mensagem para Flor de Lis horas após o assassinato. Ele confirma que o celular não estava na casa dele. Ele nega todas as acusações que a Rede Globo afirmou contra Harold Oliveira. Então você vai assistir agora essa matéria que o senador deu para o Pleno News. Confere aí, está no ar. Quando você faz uma ligação telefônica pela rede celular e vai para um telefone que esteja vinculado ao Wi-Fi, todo esse percurso fica registrado. O número do telefone de destino, o protocolo da internet e a rede Wi-Fi. Fica registrado no chip do smartphone que está chamando. Essa é a realidade. E em cima disso, a mídia, essa mídia que não é muito comprometida com a verdade, fez uma matéria insinuando que o telefone da minha esposa, Invelise de Oliveira, estaria no chip do pastor Anderson do Carmo, o que não é verdade. E até depois dizendo que o telefone de Anderson do Carmo estaria na minha residência. Vejam vocês a confusão, envolvendo inclusive as nossas empresas e o meu nome como senador da República. Eu sou alvo político de todo esse pessoal de esquerda que não perde e seus aliados, não perde uma oportunidade de denegrir o meu nome. E foi o que aconteceu. Já está claro, acabei de dar uma entrevista longa sobre o assunto, que ficou claro que foi sobre isso e que houve má fé por parte dos jornalistas irresponsáveis do Sistema Globo de televisão. Estamos aqui de volta no nosso Notícia Gospel. Agora vamos falar da herança bilionária de Gugu. Gente, tá um caso sério, virou uma novela já, essa herança. E eu vou estar lendo aqui o que está acontecendo. Presta atenção. Em uma entrevista pelo Fantástico, no último domingo, do dia 3 de fevereiro, da TV Globo, a mãe, Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, falou a relação sobre a situação da viúva do apresentador, Rosemira de Mateu, e durante a conversa ela declarou ter certeza que o apresentador nunca teve nada a ver com a Rosemira. De acordo com o testamento deixado por Gugu, 75% destinado aos filhos e outros 25% por 5 sobrinhos, em uma pensão vitalícia de 163 mil para sua mãe, Maria do Céu. Para Rosemira, conseguiu na justiça o direito de receber 100 mil por mês. Então assista agora essa entrevista completa que a mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu, deu pro Fantástico. E daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre a herança de Gugu. Coloca aí no ar. Sem a ajuda da muleta, ela decidiu que estava bem para caminhar pela casa, decorada com a história de mãe e filho. Nas paredes, no pomar. Aos 90 anos, Dona Maria do Céu tem se esforçado para conviver com a falta que o filho faz. Para todo mundo era Gugu, mas para a senhora era? Toninho. Toninho. Desde pequenininho? Desde pequenininho. O apelido Gugu veio Veio lá no SBT.
A memória é boa e ela lembra de detalhes das histórias do filho. Diz que nunca esquece de quando quase perdeu o Gugu quando ele tinha 1 mês e meio de vida. Ele teve pneumonia dupla, aí ele foi internado, ele quase morreu. O médico falou para mim que ele não ia passar daquele dia e aí aconteceu um milagre que ele viveu de novo. E eles aproveitaram muito juntos. Até na última viagem de Gugu para os Estados Unidos, antes do acidente, ele pediu a companhia da mãe. Ele queria que eu fosse com ele, mas como eu estava com gripe, eu não quis ir, mas ele queria que eu fosse. E vocês viajavam o mundo juntos, né? Eu já fui para 35 países, sempre com ele, sempre. Gugu morreu dia 21 de novembro, depois de sofrer um acidente e bater a cabeça na casa dele em Orlando, na Flórida. A morte do apresentador causou uma comoção nacional. Além de apresentador, Gugu era um empresário de sucesso. Tinha várias empresas, investimentos, imóveis. Estima-se que o patrimônio dele pode chegar a R$1 bilhão. Gugu deixou um testamento que foi lido horas depois do enterro. Segundo o documento, Gugu deixa 75% do patrimônio para os 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas, Sofia e Marina, de 16. Os outros 25% ele distribuiu entre os 5 sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante e curadora especial das filhas menores de idade de Gugu. A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam de Mateu, não aparece no testamento. Ouvi o testamento junto com as suas filhas, com o João, seu filho, com toda a família, e concordou com os termos. Pediu a harmonia da família, Ela fez até um discurso bonito para todos. A leitura do testamento, se não me engano, aconteceu por volta de 4 da tarde da sexta-feira. A notícia que nós tivemos depois é que 8 ou 9 horas da noite ela estava na casa de outro advogado, levada pelo seu irmão, para contestar esse testamento. Naquela noite, Rose Miriam foi na casa do advogado Nelson Williams, acompanhada de seu irmão Gianfrancesco de Mateu, o sobrinho Eduardo de Mateu e seu filho mais velho com Gugu, João Augusto. Segundo a família Liberato, João Augusto não sabia que estava sendo levado para a casa de um advogado e entrou com uma queixa-crime contra o tio Gianfrancesco e contra o primo Eduardo. Foi muito noticiado nessa semana que o João teria feito um boletim de ocorrência contra a própria mãe. Essa informação não é verdadeira? Não existe boletim de ocorrência do João contra a mãe. Essa informação é falsa? Não existe. Rose Miriam entrou na justiça para provar que tinha uma união estável com Gugu, que eles eram um casal e que, portanto, também teria direito ao patrimônio. Na verdade, já está pleiteando metade de todos os bens de Gugu. Metade de todos os bens. A outra metade é a que seria dividida entre os herdeiros. A mãe está entrando com uma ação para diminuir a herança dos filhos? Isso pode ser entendido dessa forma e, para um técnico, isso é dessa forma. Isso diminuiria o percentual dos sobrinhos, por exemplo? Dos sobrinhos, sim, dos filhos, em hipótese alguma, porque Rose não apenas fez um documento em cartório em que tudo que ela ganhar imediatamente será transferido para seus filhos. Os advogados da família do Gugu alegam que Rose não tem esse direito porque os dois nunca foram um casal. Qual era a relação de Gugu e Rose? Ela era mãe dos filhos dele. Essa é a relação que nós sabemos. Eles não eram um casal? Nunca foram? Eles não se apresentavam como um casal. Não era uma união estável? A meu ver e pelos documentos que eu tenho, não há a menor condição de ser união estável. Eles não moravam na mesma casa? Nunca moraram? Mas ele nunca teve nada com ela, eles viviam, ela completamente separada dele, completamente. Nunca tiveram nada um com o outro, isso eu afirmo e juro que é porque eu sei. Ou seja, durante toda a vida de Gugu Liberato, Rose foi a esposa, a mulher, a companheira, a mãe de seus filhos. E somente após a abertura do testamento é que nós começamos a ouvir essa história de amiga. Isso é de uma desumanidade total com uma pessoa do caráter da Rose. Os advogados da família Liberato dizem que vão apresentar na justiça um documento assinado por Rose e Gugu em 2011, que, segundo eles, deixa claro a natureza da relação dos dois. Eles fizeram um contrato, que depois nós vamos exibir em juízo.
eram amigos, realmente eram amigos, podiam ter até o afeto, mas eram amigos e não tinham vida em comum. Um acerto, que fica muito claro, um ajuste entre eles, que o Gugu queria ter filhos, e eles acabaram, então vamos ter filhos sem uma convivência, sem uma comunhão de vida, vamos chamar assim. Rose me diz que em 2011, enquanto ela estava internada, apareceram alguns advogados no hospital e colheram a assinatura dela. Ela fala que não sabe o que assinou, não tem a menor ideia do que assinou. Ainda que ela tivesse assinado algo, eu não tive conhecimento desse documento. Se houver esse documento, eu vou questionar a nulidade dele, porque não se pega o documento de alguém dentro de um hospital, tomando soro, medicado, com quadro de depressão. Além da herança para filhos e sobrinhos, ficou determinado que a mãe de Gugu receba uma mesada de cerca de R$160 mil. Rosemiriam também pediu na justiça uma mesada parecida. Qual é a situação financeira hoje da Rose? Hoje ela vive de empréstimo, ela empresta dos amigos. Por quê? Porque ela não tem nada. Gugu Liberato sempre foi o provedor de tudo. Ela obteve uma decisão em primeira instância sobre uma pensão de R$100 mil, que ainda não está no prazo de pagamento, mas se a decisão for mantida, será feito pelo espólio. Ela, como mãe dos filhos, ele dava uma ajuda para ela? Muito. Tudo que ela pedia, ele dava. Não era só para ela, era para a família inteira. Ela tem bens, ele deu bens a ela, ela teria como sobreviver? Se sabe que ele, em vida, a beneficiou com alguns bens. Ela tem uma casa, ela tem imóveis? Tem. Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville. Quando ela vinha para cá, ela tinha o dinheiro que ela queria, para fazer o que ela queria. A defesa de Rose diz que ela teria passado esse imóvel de São Paulo para o nome dos filhos. Eles continuam vivendo na casa da família nos Estados Unidos. Na mesma casa com um irmão da Rose que se aboletou lá. Tão logo o Gugu faleceu, enterraram o Gugu. No dia seguinte, este cidadão mudou-se para a casa de Rose e foi dormir no quarto do Gugu. Isto gerou no João e nas meninas um incômodo muito grande, para não dizer uma revolta. No início ele se disse como uma pessoa que iria ajudar, né? E ficar alguns dias. Esses dias passaram a ser semanas. E agora já estamos em meses. O filho de Gugu acionou um advogado americano para garantir que o tio fosse embora. E ele tem 15 dias para sair? A notificação é de 15 dias. Esse senhor tomou posse indevida, a começar pelo quarto do falecido. Então, se isso chama-se expulsão, ele vai ser expulso. O Jean está lá a convite, ele não está lá de entrão, não está lá sem ser convidado, e está lá na casa de sua irmã, convidado por sua irmã. Isso é importante. A família de Gugu diz que todas as contas da casa de Rose e dos 3 filhos estão sendo pagas normalmente. Hoje, Rosemiriam divulgou uma carta em que diz que ela e Gugu desejavam construir uma família e se incluíram na vida um do outro. Conta que foram muito felizes durante todos esses anos, principalmente nos últimos anos em que viveram nos Estados Unidos, que apesar da distância, a nossa casa aqui se tornou um lar sólido. Diz ainda que Gugu foi um querido e zeloso pai e marido e companheiro dela na criação dos filhos. Eu rezo para que tudo volte ao normal. Seria muito melhor que não gastava com os advogados dela, não gastava com os nossos, não é? Voltando aqui com esse assunto que a mãe do Gugu deu nessa entrevista, Rosemiriam deixou uma carta dizendo assim: minha intenção nunca foi criar clima e desrespeito ao meu querido Gugu, mas apenas de ser reconhecida como sua companheira e mãe de seus filhos. Tenho absoluta certeza de que qualquer pessoa que estivesse em meu lugar, na minha situação, faria o mesmo para ser tratada com respeito e dignidade. Olha o que aconteceu na última quarta-feira. Na última quarta-feira, o desembargador do Tribunal de Justiça, o desembargador
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Galdino Toledo, no entanto, diminuiu o valor para a quantia de $10 mil, a equivalente a R$42 mil para Rosemíria. Rosemíria conseguiu na justiça 100 mil por mês para viver suas despesas pessoais, íntimas, com seus filhos. Ela conseguiu na justiça. E na última quarta-feira, o desembargador Galdino Toledo diminuiu para $10 mil, que em real transforma em R$42 mil por mês. Eu, Silvio, eu sou a favor da Rosemíria. Eu apoio a Rosemíria ter a metade dos bens do Gugu. Por quê? Porque ela é mãe dos filhos do Gugu. Tem um jovem de 18 anos, ela é mãe de 2 filhas gêmeas de 15 anos, tem uma casa para cuidar, tem uma vida para levar, até se ela se erguer. Então eu sou a favor de dar, pelo menos, 50% das bênçãos, da herança, para a Rosemíria e para os seus filhos. Eu sou a favor da Rosemíria, que largou tudo, abriu mão do seu trabalho, da enfermagem, porque ela é uma médica, ela abriu mão de tudo para fazer a vontade de Gugu e ter os filhos dele. Ela abriu mão de tudo, foi embora do país, vivendo a vida lá nos Estados Unidos, para os filhos, para o Gugu. Então, se a mãe já tem esse valor de 163 mil por mês, por que não dá a metade para Rosemíria de Mateu e para os seus 3 filhos? Hein? Acho que isso temos que ter consciência e bom senso. Vamos para o próximo assunto e já voltamos. Suspeita de coronavírus no Brasil diminuiu para 9. O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu de 11, de acordo com a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, na última quinta-feira. A qualidade foi divulgada para a parte durante uma apresentação sobre o atual cenário da doença. Durante a reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a necessidade de estados e municípios realizarem reuniões e planejamentos em conjunto, definir estratégias de acordo com cada realidade para preparar contra o vírus. Os estados que concentram os maiores quantidades de casos suspeitos são Rio Grande do Sul e São Paulo, contra 3 já em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O número é de apenas uma pessoa suspeita em cada uma das 3 unidades da federação. Então, o suspeito de coronavírus, que palavra difícil, diminuiu aqui no Brasil. Então, cada estado tem um suspeito. Então, vamos estar trabalhando, vamos estar orando para que isso não venha afetar o nosso estado. Matéria no ar. A reunião em Brasília contou com a presença de representantes das secretarias de saúde dos estados e de municípios. O grupo apresentou pontos específicos do controle da doença em cada localidade, alinhados aos protocolos do Ministério da Saúde e da OMS. A pasta estima gastar 140 milhões de reais na compra de máscaras, luvas e óculos destinados à rede de atendimento, além de disponibilizar 1.000 leitos extras de UTIs em todo o país, com o objetivo de reforçar a prevenção diante do risco do coronavírus. Todos os estados e todas as cidades já passaram por construção de cenários, tanto em 2002, só de respiratórios, 2002, 2009, 2014, com situações de vírus novos. E todos os anos eles têm dos vírus respiratórios. O ministro Luiz Henrique Mandetta disse que o governo ainda deve receber informações mais detalhadas sobre os programas de isolamento por região. Cada estado tem uma peculiaridade e tem uma situação ímpar. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Nós vamos, por exemplo, por que Roraima nós vamos auxiliar e montar um centro de operações de emergência lá? Já acontece caso lá, e a Venezuela hoje ela está muito ocupada, está muito próximo, o trânsito de China e dentro da Venezuela.
Então ali nós temos um trânsito de pessoas muito grande. Nós não podemos esquecer que naquela fronteira entrou dengue, naquela fronteira entrou sarampo. Ali nós temos os povos Yanomami, povos indígenas, são povos de sistema imunológico extremamente frágil para as questões respiratórias. O balanço divulgado nesta manhã apontou 9 casos suspeitos no Brasil, 3 em São Paulo, 3 no Rio Grande do Sul, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. De ontem para hoje, 24 casos foram descartados. Hoje, a Prefeitura de Mairiporã, na Grande São Paulo, confirmou um caso suspeito de coronavírus. De acordo com uma nota oficial divulgada, é um homem morador de Guarulhos, município vizinho, mas que não teve um nome revelado. Ele foi atendido em uma unidade de pronto atendimento da cidade e, devido aos sintomas e do fato de ter retornado de uma viagem à Ásia, foi classificado com risco da doença. A nota informa que o paciente foi devidamente medicado, encaminhado ao Hospital e Maternidade Mairiporã para observação, passa bem e está com previsão de alta médica para esta quinta-feira para dar continuidade ao tratamento médico em isolamento domiciliar. O texto pede à população para que não entre em pânico, pois se trata de um caso isolado e suspeito que ainda está em investigação. Está prevista para esta noite, horário de Brasília, o pouso dos 2 aviões que foram buscar os brasileiros de Wuhan, na China. As aeronaves decolaram ontem para um voo com duração de mais de 23 horas. A previsão é trazer de volta 34 brasileiros e, segundo o governo, só vai embarcar quem não tiver sintomas. Estamos aqui de volta para essa matéria maravilhosa. Números evangélicos devem ultrapassar católicos no Brasil a partir de 2032. Sabe por quê? A população que se declara evangélica deve ultrapassar pela primeira vez o total de católicos no país a partir de 2032. O quadro absoluto de seguidores de cada uma das religiões deve ficar em torno de 90 milhões. De acordo com últimos dados oficiais, aproximadamente 22 milhões de evangélicos contra 125 milhões de católicos. Os números constam em estudo do demógrafo José Eustaquino Alves, professor e aposentado da Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE. Seguindo o especialista, o número de brasileiros adeptos a religião evangélica cresce em média 0,8%. Ele diz assim: estamos vivendo uma vida de transição religiosa nos últimos tempos. Avaliação para todos os países da América Latina. Para o pesquisador, os resultados das últimas eleições gerais que ampliaram a presença de evangélicos no Congresso são reflexo mais direto deste fenômeno no Brasil. Nos Estados Unidos, presta atenção, onde está a maior população evangélica do mundo, o fenômeno é diferente, segundo Alves. Os que se declaram sem religião são os que mais crescem por lá, diz o pesquisador. Então, gente, até 2032 vamos ter evangélicos espalhados aí pelo Brasil, mas eu quero dizer uma coisa para você: evangélicos fiéis, evangélicos que cumpram a palavra de Deus, evangélicos que fazem a vontade do Senhor Jesus Cristo, evangélicos que ouvem verdadeiramente a voz de Deus, evangélicos que amam o próximo como a ti mesmo, evangélicos que levam sobre si a palavra de Cristo, evangélicos que não neguem a Cristo por nada, evangélicos que não largam a sua cruz pelo peso, não. O verdadeiro cristão é aquele que prega a palavra, que vai em frente, que prossiga, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não importa crescer. Muitas vezes nós vemos show gospel lotado, amarrotado de pessoas. Mas, na verdade, estão ali somente por causa de um cantor, por causa de um pregador, por causa de um artista, mas não por causa de Jesus. Então, que os evangelhos venham a crescer sim, mas para adorar o único e o poderoso Deus. Que Deus te abençoe,
Que Deus te dê um final de uma semana abençoada. Mas lembrando que agora vamos ter essa matéria exclusiva sobre os evangélicos. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Coloca aí! Evangélicos devem ultrapassar católicos no Brasil a partir de 2032. O estudo diz que as duas religiões deverão empatar em 40% do total de fiéis do país. O número absoluto de seguidores de cada uma dessas duas religiões deve ficar em torno de 90 milhões de fiéis. Pelos últimos dados oficiais, a vantagem católica é de 64% a 22% de evangélicos em toda a população. Glória a Deus por tudo isso. Então, gente, esse foi o nosso Notícias Gospel. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de repleta. E na próxima segunda estamos de volta aqui com mais notícias, com mais informações para você. E eu quero dizer que esse canal aqui, ó, é do RA, que em breve estará de volta lá todas as terça-feiras. RA, né, de volta todas as terça-feiras, trazendo palavras, louvores. RA significa Eu Respiro Almas. Então, fique ligado, que Deus te abençoe. E quero dizer para você que em breve vamos ter lá no nosso canal Silvio Soares JR um encontro de adoradores exclusivo com Fernanda Brum. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Tchau!